Vidas negras importam. Reparar, Leandro Passos. Para aquele time, treinou e fez muitos gols, mas na primeira viagem foi chamado de macaco. Em seu primeiro voo, para aquelas amigas, alisou e desfez os cachos. Porém, na primeira balada, foi feita por elas de capacho. Para o noivo de pele branca, prometeu-se e permaneceu calada. Contudo, ao conhecer a sogra, foi confundida com a empregada. Para aquela palestra, reproduziu discursos já sabidos, todavia, ao criticar o currículo, foi chamado de agressivo. Para a loira namorada, desvalorizou as pretas e se sentiu lindo. Entretanto, na primeira briga, foi chamado por ela de negro fedido. Piroco. Deu a volta por cima e se valorizou. Para cada gol feito, a própria coroa se colocou. Cancelou as falsas colegas de outrora e se empoderou. Paralisado de antes, o Black Power ostentou e resolveu e desfez o antigo trato. Para a futura sogra, ofereceu que ela lavasse os próprios pratos. Nova palestra, fala afrocentrada. Para a plateia, convocou toda a negrada. Lebara. As pretas lindas ainda tentam conquistar. Para elas, belas flores, precisa ainda muito dar. Reparar. Leandro de Passos. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento Gerações. E vamos oferecer essa conversa, ótima conversa, para Josevaldo Santiago, Flávio Augusto e Eli Benício. Eu tenho o prazer de conversar outra vez, mas com muito prazer, com Tayá. Salve, Tayá, salve, querida, como está você? Oi, Plínio, boa noite. Eu estou bem, e você, como é que tá? Melhor, tô bem, tô feliz de estar recebendo você. Fazia tempo, né? Fazia muito tempo. A gente dá uma desprendida, né? E às vezes precisa repreender. Por favor, Tayá, se É coisa de apresente. sagitariano. Coisa de sagitariano, exatamente. Por favor, querida, se apresente, por gentileza. Bom, eu sou Tayá, eu moro atualmente em Santa Catarina, mas sou natural de São Paulo. Sou cantora, poeta, artista visual também, embora às vezes ainda titubeie para dizer isso. Enfim, artista de rua, produtora cultural, ativista sempre, e tentando exibir de toda forma um grito preso na garganta sempre que posso em algum lugar. Querida, então, me conte como esse grito está sendo feito. Aí agora você está em Santas Catarinas, assim. Olha, menino, tem sido engraçado porque eu me mudei assim aqui em Santa Catarina e eu acho que cada lugar que eu me mudei, né, para cada lugar que eu morei aqui, eu tenho uma relação mais específica com a arte, né? Quando eu morava em Itajaí, eu acho que foi quando eu comecei a colocar mais esse grito para fora aqui em Santa Catarina. Então, muita produção, né? Desde a da produção do Sarau, junto com o Lucas, junto com o Sérgio, e outras pessoas que mesmo no início apoiaram a gente, estavam com a gente, mas tinha essa movimentação bem intensa, eu acho, né? E na sequência foi produção de grupo de slam, slam Santa Catarina, enfim, mas nessa minha fase de Itajaí, eu ainda, eu acho que eu tinha uma vida muito agitada nesse sentido. E daí, talvez por conta disso, a minha produção também era muito focada nas coisas com o externo, né? Eu acho. Foi uma produção muito intensa, um grito de revolta muitas vezes, e depois vai se convertendo, né, a alguns outros olhares das trocas muito forte. E aí, quando eu vou para Penha, e nessa fase de Itajaí, eu sempre viajo muito, né? A gente gosta de viajar. Então, eu gosto de estar em circulação porque isso também me movimenta, isso não me deixa nunca ficar parada. Mas, quando eu vou para Penha, eu já começo um movimento mais forte com a música, que foi algo que no meu período de Itajaí, embora fosse muito natural, assim, de eu estar cantando em todos os lugares, eu não tinha uma atividade profissional com a música, né? E Penha me traz essa outra relação, talvez
uma intensificação dessa parte da minha atividade cultural, que já existia, mas que começa a ficar mais intensa. Mais estudo, né? Penha é uma cidade mais calma, então eu me dedico um pouco mais naquela fase a estudos, a conhecer um novo lado. Eu estava nessa parte da vida em que eu estava trabalhando só com arte pela primeira vez, né? Que eu me distancio de uma outra carreira, de uma outra profissão financeiramente. Então foi uma fase de transformação muito grande. E aí agora eu venho para Joinville. E Joinville tem sido muito divertido, assim, porque eu sempre frequentei muito samba, eu sempre frequentei muito pagode, enfim, desde de adolescência. Só que eu não cantava, eu não tinha um repertório muito voltado a essas coisas, né? Esse ritmo. O meu repertório era muito focado no MPB, uma banda de rock, mas ainda assim um rock com muito maracatu, enfim. E aí eu venho para Joinville e vou naturalmente caminhando para o samba. E aí aqui fica muito intensa essa parte do grito, né? Então ele vem dessa memória muitas vezes ancestral. Aqui em Joinville eu tenho, por incrível que pareça, né? Eu acho engraçado dizer que em Santa Catarina eu tenho encontrado uma memória ancestral gigantesca, mas como é fundamental a gente dizer que existimos no Sul. Existimos, e antes de nós tinham muitos outros, né? E aqui eu começo um resgate ancestral muito forte, um encontro religioso também muito importante, assim, para mim, de achar um lugar para me assentar, um lugar, né, para ficar. E vou pro samba, naturalmente, assim, uma coisa meio que junto com a outra, sabe? E tenho me encontrado nessa nova fase. E às vezes eu até penso assim, poxa, essa é a minha fase, né? Para além de todas as outras, eu me vejo velha cantando samba em muitos lugares, assim, eu me vejo mesmo. Que ótimo, que ótimo. Não, e tem várias questões que eu quero colocar na mesa, aqui na roda para gente. A primeira que você falou bastante do Islã, e eu queria que você nos contasse o que é esse Islã, né? Esse Claro. entendimento desse Islã e dessa proximidade, porque o Islã é essa poesia negra falada, forte, e que tem essas diferenças, proximidades, tem várias. Você já me explicou, eu peço outra vez que me explique essas diferenças e o que é esse Islã preto que está indo então tanto lugar assim. O slam ele é uma batalha de poesia, né? Então a característica dele é ser batalha de poesia falada. Não é como um sarau, ele tem a característica da competição, né? E não tem como desprender isso, senão deixa de ser batalha de poesia, deixa de ser slam. E ele vem de um movimento. Ele nasce nos Estados Unidos, né? Então ele tem toda uma trajetória que é um pouco diferente da trajetória que a gente tem aqui no Brasil. Ele lá nos Estados Unidos mais ligado a bares, em um outro movimento, mas muito ligado à palavra falada, que é um movimento marginal, né? A palavra falada ela vem de um movimento marginal. Inclusive nos Estados Unidos, ele começa num movimento de marginalização de corpos marginalizados, movimento negro, enfim. E aí ele vem aqui para o Brasil e se une ao movimento hip hop. Isso em 2008, com a Roberta Estrela Dalva. E ele fundido com o movimento, né, dentro dessa linha de movimento, dentro dessa comunidade, ele vai abrindo espaço, né, bom, naturalmente, para outras formas de se colocar para fora essa revolta, né? Então o hip hop já acontecendo, a rima, o rap acontecendo, a cena do rap acontecendo, e aí vem a parte só de poesia, não tem ritmo, necessariamente, né? Não tem um ritmo, não tem uma métrica, não tem um beat, não pode ter um beat, né? Então ele é uma competição mundial, ele não é só uma competição nacional, ele é um circuito de competição. Tem as batalhas locais, aí das batalhas locais os vencedores fazem a batalha estadual. Da batalha estadual a gente vai ter o nacional o Abiaiala, que é uma Copa América dos Slams, e aí vai para o Mundial. E é um movimento muito legal, assim, porque você vai vendo, primeiro, o empoderamento, né, de corpos que não se veem dentro da escrita, que não se veem dentro desse caminho literário, né,
a forma de você também dar chance, e é incrível você pensar que você dá chance para um escritor que não tinha nem a perspectiva de que era escritor, um dia ir para fora do Brasil, participar de uma competição com a poesia que ele está falando da vida dele, né? E é isso que acaba acontecendo. Então, existem muitas rodas de slam, existe todo um movimento de outras falas também, né? Acerca para que a gente não fique só girando em cima das nossas próprias revoltas, das nossas próprias dores, sempre, né? Para que se tenha realmente um estímulo a falar de outros assuntos. Mas essa dor é pungente, essa realidade, ela é, para além de algo que machuca, ela é algo que mata. Então, e isso sempre vai permanecer, né, dentro das batalhas. É difícil a gente não falar da violência que a gente sofre, é difícil a gente não falar das mortes que a gente carrega, enfim, das inúmeras invalidações que a gente tem na nossa vida por conta disso, né, por conta da negritude, por conta de morar e viver em comunidade, enfim, né, de todas essas memórias também, essas memórias não, né? Essas perpetuações do racismo que a gente sofre desde a escravidão, desde o fim da escravidão. Desde o fim, não, né? Desde a época que a gente começou a ser, exatamente, desde o né? sequestro. Vamos pensar, desde o sequestro. Exatamente. Desde o sequestro até hoje, a gente ainda tem mazela. Então, é muito difícil a gente abandonar a realidade para simplesmente falar de outros assuntos. Mas existe um estímulo incrível e que eu participo muito, né? Então, Isla do Amor em Minas Gerais, tem o Isla Orgasmo no Rio de Janeiro, Isla Dengo aqui em Santa Catarina. Então, assim, tem muita coisa que acontece justamente para que a gente comece também a olhar para outras coisas, né? Tem o Slam 81, eu não lembro se é esse o nome, mas também para falar de saúde mental. Então, eu acho que começamos a também trabalhar outras perspectivas, né? De poesia, de assuntos. No fundo, esse assunto, perfeito, né? Tem o primeiro raspar pode até, mas é um olhar negro. É um olhar sequestrado de um negro. Não deixa nunca deixa. E nunca vai deixar de ser. E eu sempre falo, né? Eu, quando resolvi começar a escrever mais de amor também, né? Eu acho que para mim foi um exercício. Falar de amor, eu quando nova falava muito de amor, era muito, né, enfim, meio romântica com a vida de uma forma geral, mas quando eu começo a crescer e perceber, porque eu escrevo desde muito pequena mesmo, né? E daí quando eu começo a crescer e entender o mundo, né, e consigo falar sobre isso que acontece, entender o que eu sinto, entender o que eu passo, o que eu vivo, e falar sobre isso de uma maneira mais consciente, eu deixo de falar de amor. E para mim foi importante voltar a falar de amor e foi um exercício, não foi uma coisa assim, naturalmente eu comecei a falar de amor porque amava muito. E não que eu deixasse de amar, não era essa a questão. Ainda existia esse espaço, mas talvez eu não desse tanto valor para esse espaço. Tá. Né? Eu acho que talvez eu não. Eu tivesse numa fase que eu não conseguia olhar tanto para esse espaço, a ponto de que ele me motivasse a escrever. E aí, um belo dia, eu falo: não, eu tenho que exercitar isso, porque isso está em mim, porque isso também faz parte de mim. E falar sobre isso também é uma revolução. Né? A gente lutar e buscar isso, a gente buscar ter outras narrativas, é uma revolução. Sim, também. Sim. Né? E é uma conquista de quem veio antes, isso eu falo sempre. Quando começa a se discutir algumas coisas, eu falo, gente, foi um passo dado que nos abriu a perspectiva de falar sobre outras temáticas. Né? Então, muito necessário. Mas, enfim, né, o slam é tudo isso que eu falei, as batalhas, e que é uma delícia. Esses circuitos continuam acontecendo, né?
enfim, em cada espaço. Até o ano retrasado, o Nacional e o BR acontecia, o Nacional e o BR, o Nacional acontecia em São Paulo, aí ele começou a ir circulando também por outras rodas, até para que essa produção pudesse ficar dividida entre outros espaços, descentralizar um pouco, né? Porque o maior movimento de slam hoje é realmente em São Paulo, não dá para negar, é onde tem mais o maior número, né, de competições, enfim. E para além disso, temos muitos poetas por aí participando de vários circuitos, falando sobre batalha. Temos também o slam interescolar, que é muito legal, e daí são as batalhas que vão acontecendo entre as escolas. O Emerson Acaldi hoje, que está mais à frente do projeto, né? Inclusive, escolas que queiram participar, entrem em contato com ele. No Instagram, se precisar, eu faço o direcionamento. É muito legal, porque dá perspectiva. Eu acho que, como todo movimento hip hop, o slam, ele ajuda a dar perspectiva para a vida de muita gente, assim, Com mesmo. certeza, com certeza. Beleza, fechamos um pontinho que você abriu, um caminho que você abriu. Um outro que aí também me aguça conversar com você, é sempre um aprendizado. Mas esse assim, Santa Catarina está religando com essa ancestralidade, né? É uma curiosidade Que minha, mas loucura. o que é o ser preto, né? Ser preta, ser negro, ser negra em Santa Catarina? E onde resgata essa ancestralidade? É uma loucura, né? É uma loucura, não, é uma loucura, é uma loucura. Quando eu É um parei para encantamento. entender É um isso, encantamento. quando é o encantamento. Enfim, né? Santa Catarina, assim como outros, como todo o Brasil, também teve, né, a sua parcela de escravização. E muitas comunidades quilombolas permaneceram por aqui. E também, né, para fora, para além da comunidade quilombola, outros pretos que nasceram. Existe uma comunidade negra, né, aqui, que é uma comunidade negra, em geral, muito ativa, né, muito consciente, muito ativa. É claro que existe também a parcela que consegue só existir, né, de diversas formas, que acaba tendo enfim, uma outra ação do racismo, porque aqui o racismo ele é muito forte, ele é muito presente, existe uma maioria significativa, né, não só de pessoas brancas, mas dentro de uma perspectiva opressora muito forte, né? Aqui é muito mais tradicionalista, aqui as pessoas têm um conservadorismo muito forte e enfim, é uma região difícil nesse sentido, né? Não só político, mas também cultural. E aí, quando eu venho para Santa Catarina, eu em São Paulo, eu falava que eu conseguia achar minha bolha. Eu acho minha bolha e eu fico confortávelzinha na minha bolha, é uma delícia. Né? Minha bolha é confortável, minha bolha, eu sou pertencente e tá tudo bem. Quando a gente vem para Santa Catarina, na época eu estava casada, enfim, eu ainda tinha meu espacinho, né, de conforto, mas a necessidade de encontrar pessoas, né, parecidas com a gente fica mais pungente, né? Então, nessa busca, a gente acabou se ligando também a movimentos, movimento negro da cidade, né, em Itajaí, e outros grupos, né, não só de movimento político, porque, né, político não necessariamente partidário ou não, né, político mesmo. Quando a gente fala dos nossos corpos, a gente fala em fazer política, políticas públicas e tudo mais. Mas, para além disso, movimentos em que a gente se sentisse pertencente como família, né? E aí, durante todo esse processo, tanto em Itajaí quanto em Penha, e quando eu venho para Joinville, a minha necessidade de encontrar aonde a comunidade preta frequenta, onde a comunidade preta vai, o que eles fazem, né? Onde estão essas pessoas para eu poder me encontrar, para eu poder me ligar. E já de uma busca muito longa, né, e de muito tempo sentindo essa necessidade de achar um terreiro onde eu pudesse também cuidar de mim, cuidar da minha cabeça e a gente sabe, né, quando a gente tem uma necessidade
desse cuidado para além da gente, né? Porque da necessidade de um direcionamento para esse cuidado. Porque é claro que a gente vai se cuidando, né? A gente vai tomando os nossos cuidados, a gente vai acendendo as nossas velas, vai fazendo os nossos patuás, as nossas orações, mas tem horas que a gente precisa de fundamento, que a gente sozinho não consegue. E a minha vinda para Joinville, ela, por mais que tenha sido motivada por uma outra profissão, né, que eu tenho também, né, voltar para o corporativo, enfim, eu sinto que tem uma virada, assim, sabe? Eu sinto que tem uma ventania nesse meio. E foi engraçado porque foi uma mudança bem grande, assim, da minha vida como um todo, do meu ritmo de vida, do local onde eu morava. Então, eu mudei de cidade, eu mudo de ritmo de vida, eu venho para um lugar onde eu conheço menos pessoas, eu tenho uma rede de amigos, uma rede de amparo menor. Mas aí eu venho tranquila, eu venho com certezas, assim. O movimento aconteceu de uma forma tão boa que eu venho com certezas. E aí aqui eu acabo achando o terreiro, né? Por indicação de amigos, eu acabo achando esse terreiro e na hora que eu chego nesse terreiro, é a sensação de que eu tô em casa, né? Eu já tinha conhecido outros terreiros antes, mas essa sensação de eu estou em casa é tipo, beleza, me achei aqui, ponto. Aqui eu posso seguir. E aí começa esse resgate, esse entendimento também do que é o meu papel e a minha ligação com o terreiro de Candomblé, um terreiro de Candomblé Angola, e que não é uma vertente tão comum, né, aqui no Sul principalmente. Então, entender também esse lugar do meu papel e das minhas obrigações e da minha entrega, né? Porque viver a vida na roça, viver a vida no terreiro é diferente. E eu tô bem pequenininha ainda, tô bem no comecinho, então eu tô aprendendo, aprendendo a ser filha, eu acho, de novo, sabe? Nesse lugar. E tem sido um resgate muito bom, assim, muito de me trazer novas perspectivas, de me trazer novos saberes, de aprender a olhar para dentro de outras formas, a ouvir melhor, né? A tá de novo ligada numa comunidade, Plínio. Eu acho que isso, para além de tudo, saudade de casa, né? Saudade de família, Sim. saudade de domingo, com todo mundo reunido, saudade até das brigas, pelo amor de Deus, é uma loucura. Mas até das intrigas a gente sente saudade. Então, Sim. voltar a viver isso também te traz um pertencimento do estado, né? Do local, de estar nessa cidade, me sentir pertencente nessa cidade, me sentir pertencente ao estado de novo e a uma vida que não é mais tão sozinha, principalmente, né? A gente tem uma necessidade de estar em comunidade, Sim. de viver em comunidade e dividir, né? Sim. Dividir a nossa vida, dividir o nosso dia a dia também. Então, nossa, isso por si só já me fez entender e fez valer toda a minha vinda para cá, com certeza. Que ótimo, querida. Bom, você falou disso, falou dessas coisas do Islã, desse seu reatar, tá? E você, vamos voltar um pouquinho dos inscritos. E os Sim, inscritos. Ah, também, uma coisa que foi interessante do Islã tem, que você colocou, dessa pessoa, desse Islã que ele tem uma voz literária, porque a gente está conversando muito o que é literatura, né? O que é sim, literatura é isso, é essa coisa viva, essa coisa que tem essa história. E essa literatura dessa poesia falada, ela é muito importante. Tá, que talvez se registre depois, mas ela é muito importante ser feita, ser vivida, ser experimentada. Que é como o teatro, né? A poesia falada você só vai apreciar ela uma vez. Pode até repetir essa mesma poesia, mas aquele sabor é único, como uma peça de sim. teatro, né? Então, vamos registrar. Depois esse é outro momento, registro em vídeo, tá lá, tem os registros. Mas essa literatura é viva, né? É literatura Sim, viva, sim. literatura feita pela gente, das nossas dores e nossos sorrisos. E os escritos, aqueles que a gente imprime, como estão? Olha, como eu estava falando, foi um exercício para mim voltar a falar de amor. Uhum. E hoje ai, que felicidade, né? Escrevo muito mais sobre amor, né? Então,
eu publiquei um livro, daí eu publiquei um livro que tem as 3 vertentes, né? Eu escrevo sobre, são 3 capítulos: o afundamento, a luta e o amor. Como se ele fosse, ele é um processo cíclico, né? Ele é realmente um processo cíclico, mas a minha inspiração poética, a forma como o meu processo criativo, ele começa oralizado, né? Então, primeiro a poesia vem falada, para depois ir para o papel. Por conta de. E daí o ritmo todo da minha poesia, a forma como vem, ela vem da forma como eu falo. Tanto que é muito engraçado ouvir outra pessoa falando ela, porque parece que ela muda muita coisa. Né? Então, eu publiquei esse livro, e daí depois desse livro, eu tenho uma reunião de poesias que eu ainda estou organizando, né? Mas que já grande parte dela já está escrita, e é uma produção que eu estou finalizando, voltada a poesias que são romântico-eróticas, né? Eu não consigo dizer, porque quando você vai falar de poesia erótica, eu brinco, eu vejo muito Fábio Garcia quando a gente vai falando, e ele vai falar no poesia erótica, e é poesia erótica explícita, né? A minha ainda é bem romântica. Ela é explícita, ela é divertida nesse sentido, assim, né? De aguçar esses sentidos, mas ela ainda é romântica. E são poesias que, inclusive, eu misturo com a música, né? Então, eu misturo com samba. A minha ideia agora é publicar esse livro de poesias eróticas. E eu gosto muito, né? Eu tenho brincado, ainda não consegui, esse vai demorar um pouco mais, porque eu tenho escrito um pouco sobre isso, mas ainda preciso terminar a linha de pensamento e as produções, que são mini contos sobre a minha vida amorosa. E daí é muito divertido, porque ele é um mini conto meio cômico, né? Trágico, cômico, assim, mas vai puxando sempre para comédia, porque também é a forma como eu acabo enxergando, mas falando sobre situações e algumas coisas, algumas questões das minhas relações amorosas, que na verdade, e o nome, né, o nome dessa reunião é A Minha Vida Nada Amorosa é uma Piada. Né? E daí vai vindo e daí vai vindo uma relação de escritos de mini contos que são divertidíssimos, mas que vão tratando questões da minha vida amorosa que não eram tão engraçadas assim, mas que a gente vai transformando em graça justamente para conseguir também passar por elas, né? E seguir. Sim. Então, fazer um pedido e depois a gente vai ter pedir uma licença. Um pedido, um poema, uma Fechou. poesia. Uma poesia, aí eu vou pedir licença para a gente fazer um momento criou para você tomar seus vinhos e Ótimo. águas. Por favor. Tá ótimo. Eu vou fazer uma de amor, então, já que eu tô nesse Por ritmo. favor, Uma que ótimo. eu gosto muito. À medida que me perco, na curva dos teus cachos, no gosto dos seus lábios, na maciez do teu beiço marcado, no teu olhar profundo, eu encontro refúgio. Ainda com um eu confuso, embora seguro de si, não há certeza do que está por vir. Ainda com receio de me permitir abrir uma brecha no coração, com medo da possível interferência no processo de existência, no entendimento da crença do desejo que alimenta, por vezes você me vem à cabeça, e mesmo sem consciência, me rouba sorrisos, alegra meu espírito, só de te observar, eu sinto tudo pulsar. Quando eu tô nos teus braços, os nós se tornam laços, em meio a beijos e fortes abraços, há a sensação de intimidade, de um olhar com identidade. Eu me sinto à vontade. Deixo certa a minha intenção sem receio de ouvir não. Eu não busco comparação, não quero rótulos e muito menos me saboto, deixando a insegurança oprimir aquilo que eu nem controlo sentir. Eu quero um querer inteiro no tempo que te tenho, aliado ao tempo que despendo, sem sentir receio pelo que virá depois. Um trago de ti e tudo deixa de existir. À medida em que me perco nesses cachos que me encrencam, eu esqueço do medo e me contento com teu olhar, tua pele escura a me arrepiar, a tua voz a me exaltar e a tua íris atravessando a me admirar. Ótimo, 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 ótimo. Beleza. Peço licença, então, para esse momento Toda. griot nosso, né? Importante é aquele pedido, né? Assine o canal, vamos lá, por favor.
E hoje nós vamos falar da Mãe Beata de Monjá. Beatriz Moreira Costa, conhecida como Mãe Beata de Monjá, nasceu em 20 de janeiro de 1931, em Cachoeira do Paraguaçu, Recôncavo Baiano. Filha de Maria do Carmo e Oscar Moreira, sua chegada ao mundo foi marcada por um pressentimento ancestral. Uma parteira africana, tia Lafá, afirmou que Beata era filha de Exu e Emonjá, nascida numa encruzilhada, após somente sentir desejo de peixe de água doce. Desde cedo, Beata foi envolvida com uma rede de mulheres negras que transmitiam saberes ancestrais por meio de ervas, histórias rituais. Cresceu entre ervas e benzimentos e mitos africanos, que mais tarde se tornariam matéria-prima da sua literatura e espiritualidade. Na década de 50, mudou-se para Salvador, foi iniciada no candomblé da Mãe Olga de Alericum, Aquetu, uma das mais respeitadas, casou-se, teve 4 filhos, mas a separação em 1969 foi morar no Rio de Janeiro. Lá trabalhou como costureira, manicure, cabeleireira, pintora, até figurante de televisão, TV Globo, mas foi no campo espiritual que sua presença tornou-se marcante. Em 1980, fundou o terreiro Ilê Omi Ajaru, em Miguel Couto, Nova Iguaçu, que quase tornaria uma das mais importantes espaços de resistência religiosa e cultural da Baixada Fluminense. Como Ialorixá, Mãe Beata não apenas conduzia rituais, mas também articulava ações sociais, educativas, políticas, lutou pela valorização da religiosidade afro-brasileira e pelo direito das mulheres. Foi presidente de honra da ONG Criolo, membro de vários conselhos da mulher no movimento religioso. Recebeu diversos prêmios, vários trabalhos, e como escritora, publicou entre as suas obras Caroço de Dendê, Sabedoria dos Terreiros e História que Minha Avó Contava. Seus textos preservavam a memória coletiva de terreiros, os mitos de orixás, ensinamentos. Né? Mãe Beata era uma contadora de histórias nata. Seus contos são vozes de um tempo e de um espaço que representam resistência e criatividade da cultura afro-brasileira. Sua escrita é marcada pela oralidade, ancestralidade e pela força dos mitos. Mãe Beata é símbolo dessa resistência, do afeto, da ancestralidade, da importância da gente ver esses mais velhos. E esses são alguns livros. Esse que saiu falando sobre ela, do Jefferson Barbosa. Esse livro infanto-juvenil, escrita pela Elane Marcelina. É essa a nossa griot de hoje. Né? E aí eu peço, né? Assine um canal, né? Deixe seus comentários. Comente o que vocês estão achando dessa ótima, importante conversa com Taya. E aí, querida, continue, por gentileza. Voltei. Você sabe que agora que você falou, até falando, né, da Mãe Beata, é muito legal que é muito marcante isso para a nossa história como negros, né? A oralidade. A nossa história, ela é uma história passada pela oralidade. Quando eu fui publicar o livro, foi muito engraçado a história de, e agora como é que eu vou... Porque escrever, eu acabava escrevendo, né? Porque a poesia, ela vem quase como uma inspiração. Eu não sou uma poeta de freestyle. Admiro muito, muito, muito as pessoas que conseguem ter esse pensamento rápido sempre, né? A poesia, ela vem para mim dada, né, como quase que um sussurro mesmo, e só que eu preciso escrever, e não é sempre assim, eu não tenho essa rapidez de pensamento que eu consigo trabalhar no freestyle. Para mim, ela vem, eu vou escrevendo, depois eu vou aprimorando. É óbvio que eu fui aprendendo também a formas de escrever, técnicas para que também esse pensamento poético venha, né? Não é uma coisa de inspiração me deu e eu venho. Eu tenho hoje em dia técnicas de estimular a minha criatividade, estimular a minha escrita, mesmo que sejam escritas que eu não goste tanto quanto algumas outras que tenham vindo mais, né, naquela visceralidade, né? Mas a maior parte das poesias que eu tenho são escritas mais viscerais mesmo. E ela vem para o papel de alguma forma, mas na hora de publicar,
a gente para entender como é que a gente vai organizar aquele texto, né? Como é que eu vou organizar aquela escrita? E é uma loucura, porque às vezes são duas linhas bem curtinhas e uma terceira gigantesca. Você olha e fala, não consigo cortar. Não dá para cortar essa linha. Se cortar, vai perder o ritmo. Se cortar, vai perder a forma de falar, né? E essa prática foi uma prática muito interessante, assim, no início do primeiro livro, depois ela fica mais fácil. Acho que depois eu vou aprendendo um formato de como escrever, de como encaixar a poesia falada. Mas ela é falada. E se ela não é falada, parece que ela perde o sentido, assim. Quando eu falo as minhas poesias, eu acho que ela tem um sentido completamente diferente de quando alguém lê a minha poesia. Hum. Sim, Né? Eu acho que eu sim. consigo conduzir o sentido dela. Tem isso, né? Eu consigo conduzir o que eu quero que as pessoas entendam quando eu estou falando. E Porque na hora que você. Pode porque, falar, pode falar. porque você lê, você declama com essa sua história, e até a história porque escreveu. Eu vou declamar com a minha história, apesar de ser seu texto. Isso. Eu ponho isso, porque o seu texto permite, ou pior, Exato. ou melhor, ele impõe que eu declame com essa minha voz, com essa meu e com aquele meu ritmo de fala, né? Eu tenho um ritmo assim, não tenho um ritmo tá. Então essas cantigas que ficam, né? Ficam interessantes, é É, interessante. não, eu lembro de. Quem que falou isso uma vez para mim, que eu acho, eu não lembro se foi o Hang. Falou assim: a poesia, depois que você põe ela no papel, ela não é mais sua. Ela é Hum, o que interpretaram dela, o que interpretarem. E no início, isso para mim foi uma loucura, né? Tinham coisas que eu escrevia que eu falava assim, várias coisas. Primeiro, tá escrito, agora tem um jeito certo. Porque hum, cada vez que eu falava, eu falava, né? Imagina, se eu não lembro o texto toda vez, né? Eu sempre tem uma palavra que eu esqueço, sempre tem uma palavra que eu mudo. Ou eu escrevi, tem muita coisa que eu escrevi de um jeito e depois eu melhorei, porque eu não consigo parar. Parece que toda vez eu olho e falo, não, ficaria melhor com isso, não, ficaria melhor assim, não, mas olha, eu acrescentei isso aqui e ficou melhor. E daí estava registrado, e quando estava registrado eu ficava assim, mas será que agora eu nunca mais vou poder mudar? Mas será que agora eu tenho uma obrigação de seguir aquilo? Será que agora. Porque teve uma vez que eu subi no palco e fiz uma poesia, e daí eu errei, na minha cabeça, né? Eu errei a poesia inteira. E saí muito frustrada do palco, né? Falei, que saco. Isso foi num sarau que eu organizava, né? No Sarau Liberte Seu Imaginário. E eu desci super frustrada, falando, poxa vida, errei o texto todo, e pô, que saco, que não sei o quê, que eu não decorei direito. E aí, o Sérgio que organizava junto comigo, um dos rapazes, né, que era eu, ele e o Luca, olhou pra mim e falou assim: Ô nega, a poesia é sua, ninguém conhece. Você fala do jeito que você quiser. Né? Ninguém vai saber que você errou. Só você sabe. E aí um dia eu publiquei. Falei, pô, agora vão saber que eu errei. Porque se tiverem na mão meu livro, como já aconteceu de eu estar falando e ter alguém com um livro assim na mão acompanhando. Eu falei, não, não, eu quase parei e falei, ó, não pode, tá? Não pode acompanhar. A poesia falada tá proibido acompanhar a parte que eu tô falando, porque eu vou mudar. sim, sim. Não e se a gente for pensar, é isso, né? Poesia falada é para se ouvir, né? Para se ouvir, não se ler junto, Não né? se lê, Não exatamente. se ler Tem um livro junto. da Mel Duarte que eu gosto muito, que é uma reunião de poetas islames, né? E ele fala poesias para se ler em voz alta. Poesias para se ler em voz alta, é isso. Tem isso, tem Tem essas isso. histórias. Mas também, querida, e eu acho que para a autora, para quem produz, ela se permite isso, dessa ideia do tempo nosso, que esse tempo não é linear, ele vai e volta, ele vai e vem, ele é um redemoinho, como você, é uma ventania, como você Exato, colocou. Então, ele tem esse momento, porque naquele momento a palavra era aquela, naquele ritmo a palavra hoje é outra. É, exato. E é gostoso de acompanhar também a nossa evolução, né? Eu, sim. quando estava inicialmente, assim, quando batalhava, porque eu não batalho, né? Eu batalhei durante um período de tempo e parei de batalhar.
por N motivos, assim, pela distância da batalha, de não ter isso vivo mais no meu dia a dia, depois por não estar produzindo, né? Eu acho que o pessoal, principalmente, né, que está vivo na cena, produz em velocidade textos de batalha. E há muito tempo eu não produzo textos para batalha, né, mesmo, que tem aquela característica de ser uma poesia com muito lacre, né, muita coisa que, assim, é para ganhar. Pô, ninguém escreve poesia de slam, para batalha de slams, que não, sem pensar nisso, né. Eu lembro que quando eu estava, na época, batalhando bastante, eu pensava em que poesia que eu ia usar para que eu conseguisse chegar numa terceira rodada. E para isso, dependia de quem estava na batalha. Eu olhava e falava, pô, fulano, ciclano, beltrano, as carinhas já registradas. Pô, fulano vai jogar tal poesia, e aí eu preciso, não, eu tenho que vir com uma poesia que vai bater a poesia, aquela poesia dele, ou aquela poesia dela. E aí a gente estruturava, assim, sabe? Era ao mesmo tempo, né? Tinha uma parceria muito grande na cena. É muito gostoso isso, assim. Você escutar o poeta colega ou adversário ao mesmo tempo, e na hora que vem o fecho, você comemora junto. Na hora que vem aquela. Nossa, ou quando vem uma poesia nova que você não ouviu ainda, e você vai ouvindo aquele. Nossa, aquela metralhadora de palavra. Tá, 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 tá. Meu Deus, tudo isso é muito bom, assim, daí isso te inspira a escrever mais, com certeza. Mas na hora que você vê a amarração das palavras dentro, você fala, cara, que monstro, que massa, que massa. Tenho que escrever uma poesia para ganhar dessa. Tenho que escrever uma poesia para ganhar dessa. E, enfim, faz muito tempo que eu não participo de batalha, né? Então, eu acho que também a característica da minha escrita muda um pouco por conta disso, né? Eu acho que a temática e a característica vai mudando também muito por não participar mais tanto de batalha e não tá ainda, não tá tão ativa nessa produção de para batalhas, né? Não, e isso que é interessante dessa literatura, da literatura negra, do literatura, é assim, que os contemporâneos, a gente vigia. É isso, a gente vigia, né? Ah, que ótimo, que lacre, que isso, que linha, que eu toco, que ponto, que história. E é isso que é a riqueza dessa nossa escrita, né? Você está atento Exato. ao que está sendo feito no mundo e que eu acho que os antigos também faziam a mesma coisa, eles também ficavam vigiando, né? Com certeza. Não, e isso deve ser uma questão normal. Querida, a gente vai ter o nosso momento estante preto. Você quer apresentar seu livro ou apresenta depois? Ah, posso aproveitar para Por rapidinho favor. falar do meu livro, daí Não. depois Falar com o tempo que queria você mostrar aqui. quiser. Com o tempo. Não, não precisa de tanto tempo assim, não. Olha que coisa lindinha. Eu sou muito feliz por ele. Chama Leia-me nas Entrelinhas. Eu percebo que, como eu disse, a minha escrita é visceral, né? Então acaba sendo muito sobre mim, em muitos momentos sobre mim, né? Sobre a minha visão do mundo, sobre as minhas experiências, as coisas que me passam. E aí eu, como um dos textos iniciais, eu vou falando que eu não sei escrever, eu não sei falar, e por isso que eu escrevo poesia. Então, leia-me nas entrelinhas que você vai entender cada vez mais sobre mim. Dividido em 3 pedaços, a capa é uma tag minha que eu uso muito nas minhas artes visuais, né? Junto com essa brincadeira de linhas, que também é uma marca muito registrada do meu trabalho visual, assim como artista visual. E aí, dividido em 3 capítulos, muitas poesias que eu uso na batalha, poesias de amor, poesias de afundamento, enfim, esse trabalhinho com o prefácio feito pela Tata Alves, que é uma poeta amiga maravilhosa que eu admiro, que eu amo, e que escreveu e me fez chorar muito com esse prefácio. Uhum. Então, hoje, no momento, eu estou sem edições à venda, mas eu estou aí preparando uma nova tiragem dele. Ah, perfeito. Então, nós interessados, eu ia falar, interessados, a gente fala. Beleza, querida. Então, pedir licença para a gente Fique à fazer, vontade. já iniciamos a nossa estante preta. Então, a gente é para ficar atento, né, com esse livro da Tayá, que daqui a pouco vai estar por aí. Vamos aproveitar os que já estão por aí. E é esse primeiro, Laroyer, Cartas para Exu.
Esse trabalho, né, os organizadores é Juliana Berlin e Júlio Ledimir, e saiu pela Malê Editora. Laroyer é uma jornada mística e política através de 77 cartas escritas para o orixá que abre caminhos. A coletânea que a Malê apresenta é parceria com a FLUP, Festa Literária das Periferias, né, um dos eventos mais importantes. E é um resultado de um processo formativo, com 49 participantes que mergulharam nessa tradição, vinham, cata com linhas que evocam o sagrado, prestam homenagens, que fazem esse espiritual em palavras, em papel, né? Laroyer Cars Parechu, editora Malê com parceria com a FLUP. O outro, bem interessante, é Menina de Fogo, da Tayane Cruz, saiu pela Jandaia. Narrado na linguagem visceral, traz a infância perturbadora de Luzia, menina preta que enfrenta perdas e violências desde cedo. A escrita poética constrói atmosferas sensoriais e revela traumas familiares e sociais. O prefácio de Fraciane Conceição da Silva, o livro insere um diálogo entre literatura e estudo de raças. Cada capítulo, a protagonista incendeia as páginas de referência da infância, procurando cura e autonomia. Uma saga de resistência pela palavra e reformular o futuro de meninas negras. Menina de Fogo, Tailane Cruz, Jandaia. E, por fim, hoje, Entre Orum e Uaie, Caroline Abdias, da editora Nota de Escurecimento. Entre Orum e Uaie é mais um livro, é um chamado, é um encontro literário ancestral que une 15 autoras negras e autores negros de diferentes lugares e espaços do Brasil para celebrar, homenagear e dialogar com os dois maiores pilares, né, da intelectualidade preta, Carolina Maria de Jesus e Abdias Nascimento. A publicação é um gesto de resistência, né, desses 489 anos de luta, né, desde a chegada dos sequestrados. Esses aí são os escritores. Entre Orum e Oaê, Caroline Abdias, editora Nota de Escurecimento. E aquele pedido aí, né? Deixe seus comentários, falem, converse. Vamos trazer as coisas, deixe seus comentários e fale de Taió, dessas coisas da gente, de todas as coisas. Taia, querida, continue, por favor. Oi. Oi, continue, querida, por gentileza. Ai, olha, depois da publicação do livro, que daí passei por esse processo, né, de aceitar que as pessoas iam conhecer a minha poesia, fiquei com muito medo da minha mãe, falei, meu Deus, minha mãe vai ler, passei por momentos muito profundos, assim, né, eu sou dramática, eu sou uma pessoa dramática. E aí tem horas que, ai meu Deus, porque vivo, porque existo, mas também o medo do pai ler a parte de poesias eróticas, quando eu fiz o lançamento em São Paulo do livro, teve um determinado momento que eu faço uma poesia um pouco mais, né, mais para a linha do erótica, e eu falo, olha pai, é isso, né, por favor, aceite e aguente. E daí agora, recentemente, teve o aniversário da minha mãe e fui para São Paulo. Uma coisa muito importante da minha história, da minha ligação com a arte, né? Não só com a arte, a escrita, a poesia, mas com a música, com a arte visual, é essa ligação familiar, né? Um estímulo familiar muito grande. Meu pai é um escritor, poeta, ator, músico, artista visual, enfim, cantor, né? A minha mãe também, que é não só uma atriz, mas também uma pedagoga incrível. E a gente tem, eu e meus irmãos, estímulos absurdos, assim, desde muito novos. Tanto que para mim tudo isso era brincadeira. O teatro era brincadeira, a escrita era brincadeira, cantar era brincadeira, desenhar e pintar é brincadeira. E meu pai, ele tem essa presença muito forte quando ele começa a declamar. Então, eu aprendi a declamar antes de aprender a escrever, na verdade,
a aceitar a minha escrita, né? Porque eu falava muito texto dos outros, porque para mim falar o meu tinha um lance com me revelar, né? A me deixar muito despida de tudo. As pessoas vão realmente me ler, vão realmente me conhecer mais profundamente. E o receio de abrir esse espaço, né? O receio de abrir essa vulnerabilidade para outras pessoas, abrir esse campo. E aí eu vou me empoderando das minhas poesias. Teve aniversário da minha mãe recentemente, eu fui para São Paulo. E é um movimento muito gostoso quando. Porque em São Paulo, aqui em Santa Catarina, como as pessoas não conhecem tanto meu pai, as rodas que eu frequento, enfim, tem esse descolamento, né? Eu sou uma pessoa, eu sou uma artista um pouco mais independente aqui. Quando eu vou para São Paulo, principalmente nos espaços em que meu pai frequenta e que, né, ele tem a história dele, a trajetória dele, eu sou a filha do meu pai. E é uma pressão gigantesca ser filha de seu Antônio Braga. Então, é muito feliz para mim também, é muito satisfatório, é uma honra gigantesca quando eu vejo o olhinho dele, o sorrisinho dele da minha mãe, assim, olhando para mim e vendo, poxa vida, onde minha filha tá? Olha minha filha fazendo e dando continuidade. Os meus irmãos também são, né, artistas, um deles é bailarino, coreógrafo, o outro é ator, apresentador, trabalha hoje, acho que talvez o mais próximo que a gente tem de celebridade na família, Luan, que está apresentando hoje um programa na Dia TV, mas é muito legal quando você consegue olhar no olhar dos pais, assim, essa noção de orgulho, né? De, poxa, e para mim sempre foi uma pressão, mas ver esse olhinho dele hoje em dia um pouco mais tranquilo e brilhando quando me vê falando os meus textos, quando me pede, né? Ô filha, você não vai falar? Ô filha, faz uma poesia. É um sinal também de que eu tô no caminho certo, assim. Eu fico muito contente, falo, poxa, beleza, tô seguindo a jornada pro lugar certo, tô fazendo a coisa direito, assim, é muito gostoso. Com certeza, sempre o é, sempre o é. Vamos lá, estamos terminando, querida. Queria uma poesia sua. Não estamos terminando, tem mais um espaço, tá, mas queria uma poesia, uma Fechou. Eu sua, acho que eu vou fazer essa que fala da minha forma de escrita. por favor. E eu começo com ela falando, eu não consigo falar. E é por isso que eu escrevo poesia. Porque quando meu peito rasga, fica difícil organizar as palavras, chega a ser covarde a minha métrica, eu nem sei se posso me chamar poeta, se eu só escrevo sobre aquilo que me bate, que me afeta, que me toca, que passa a borda. Para me entender, tem que ler minhas linhas. Eu escrevo entre rimas. É preciso abrir espaço para pôr para fora tudo aquilo que sufoca, e não é só sobre revolta, é sobre acolher as inseguranças, sobre respeitar meu lado criança que teme aquilo que me deixa a flor da pele, que se revelem os sentidos para quem está disposto a ser ouvidos. Eu pareço bem resolvida, mas eu só estou tentando cuidar de feridas que eu nem sei o tamanho. Eu estou cansada. Eu quero ser amada, não me esconder mais atrás de risadas. Quem divide as suas falhas? Com quem você persegue as pegadas? Por trás desses versos, eu me entrego num revelar poético de um jeito tímido, discreto, mas que só é capaz de entender quem me vê sem ser um objeto. Uh, beleza, vamos lá? O que é legal na poesia do trabalho de Taia é a ressonância que fica ecoando, assim. Não dá para falar na hora, tem que demorar um pouquinho, tem que observar. Bom, lembrar que a gente ofereceu essa conversa produtiva, né? Essa conversa foi produzida por Flávio Augusto, para Eli Benício e Joseval Santiago. E aí eu sugiro que todas e todos vejam, revejam essa conversa que nós tivemos. Essa foi uma conversa falsa também, com história, ele falando da trajetória dele e indo, e principalmente do trabalho dele importante, que, né, recebeu o Jabuti sobre o Lima Barreto. Então é isso, né? Joseval Santiago, né? E é isso, Taia. Muito obrigado, querida. Foi uma delícia, Ai, foi maravilhoso. né? Eu tava me devendo, né? Tava me devendo essa Tá bem. conversa.
né? Tá E ainda estou devendo uma visita pessoalmente para que eu beba uma cerveja e possamos conversar. por favor, vindo com o tempo entre seus lugares, a gente fala assim. Obrigado pela sua presença, querida. Agradeço. Obrigada para você. Um beijo, estou morrendo de saudade. Até a Também. próxima. Até para todos. Tchau.